Olá, irmãos, graça e paz, boa noite. Professor Davi Lucas, Escola Teológica Bet Shalom, ao seu alcance. É uma alegria, mais uma terça-feira, nós estarmos aqui para falarmos do Evangelho, né? Estamos com o nosso curso de como ler e interpretar os Evangelhos e hoje nós estaremos falando sobre Lucas, né? Sobre Lucas, estamos quase que concluindo este curso e hoje nós estaremos sequenciando, né? Estaremos na sequência do curso estudando o Evangelho de Lucas, né? É um evangelho maravilhoso, um evangelho que tem uma certa característica bastante peculiar em relação aos outros, né? E nós estaremos mergulhando um pouco nesse evangelho para que possamos entender aí um pouco a palavra de Deus, tá bom? Gostaria de que você que está conosco compartilhasse aí o nosso vídeo, abrisse uma sala ou compartilhasse nos grupos aí que você conhece, convidasse outras pessoas que pudessem estar conosco hoje para estudarmos a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é para nós aquilo que nos alimenta como cristãos. Nós jamais poderíamos viver sem a palavra de Deus. Graça e paz a todos aí que já entraram, né? Uma Maria, Abel, uma Cristina, Cristiane, Karina, Agi, nossa irmã Simone. Paz a todos aí. Por favor, ajuda a gente aí. Uma Roseli, graça e paz, seja bem-vinda também. Compartilhe com a gente aí o link, né? Coloca o link aí no Facebook, ajuda a gente aí nesse sentido. Vamos tentar reunir o máximo de pessoas que nós pudermos para que nós possamos estudar juntos este livro tão maravilhoso que é o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, né? Muito bom. Glória a Deus por tudo. Estamos iniciando hoje um pouquinho mais tarde em relação aos dias que normalmente a gente faz a live, né? Estamos iniciando 5 minutinhos depois, mas estamos um tempo hábil ainda para que possamos entender a palavra de Deus. Pastor Paulo, seja bem-vindo, graça e paz aí. Vamos orar, pedir a Deus a sua bênção, vamos pedir a Deus a sua misericórdia, a sua graça sobre nós, né? Vamos continuar orando. Eu gostaria de aproveitar esse momento de oração e pedir que vocês orassem por uma pastora, amiga nossa aí de Francisco Morato, nossa pastora Ruth, que dirige a Igreja Cristã Presbiteriana no centro aí de Morato. Ela está diagnosticada com câncer e nós estamos aí imbuídos, juntos, né? Responsabilizados por orarmos pela vida da nossa irmã pastora Ruth. Eu gostaria de agradecer aos irmãos que oraram pelo Elcio. O Elcio já está em casa, graças a Deus. Deus fez uma grande obra na vida do Elcio. E Deus é poderoso para fazer também na vida de outras pessoas aí que estão precisando também, tá bom? Oremos ao Senhor. Pai Santo e bendito, louvamos a Ti por Tua graça, pelo Teu poder. Bendizemos a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Pedimos que o Teu Espírito Santo nesta noite seja conosco, iluminando-nos para entendermos a Tua palavra e nos inspirando a falar a Tua palavra. Intercedemos pelos Teus filhos que precisam do Teu milagre, pela vida da pastora Ruth, pela vida dos seus familiares, seu esposo, Rael, seu irmão, seus familiares, sua mãe, seus familiares de forma geral. Faz um milagre na vida da Tua serva, Senhor Deus. Tem misericórdia dela, ajuda ela a superar, a vencer essa dificuldade que se acometeu a sua vida. Ajuda a Tua filha, Pai. Sustente-a com Tuas fortes mãos. Senhor Deus, toma conta da Tua igreja, do Teu povo, dos Teus servos que a Te clamam, os Teus filhos que suplicam por Tua graça, por Tua paz, pelo Teu poder. Tenha misericórdia de nós. Nós precisamos do Teu Espírito Santo sobre nós. Nós precisamos da Tua graça. Nós precisamos do Teu poder, da Tua unção. Pai bendito e santo, olha para nós com Teu olhar de misericórdia e nos ajudes a vencer a dificuldade que se acomete sobre a vida dos Teus filhos.
na casa da pastora Ruth, do Elcio, todos os irmãos que estão precisando do teu milagre. Que o Senhor possa nos ajudar nesta noite, consolando os fracos, tristes e abatidos, dando ânimo e coragem para vivermos mesmo com tantas percas, mesmo com a doença batendo em nossas portas, mesmo com as dificuldades que nos acometem. Que o Senhor possa nos abençoar e falar conosco hoje através do estudo da Tua Palavra. Acrescenta entendimento, acrescenta espiritualidade e conhecimento através da Tua Palavra. Venha nos visitar com Teu poder. Te louvamos por Tua graça infinita, pedindo que o Senhor venha visitar cada um dos Seus filhos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Vamos iniciar então nossos trabalhos aí. Nossa irmã Zama, seja bem-vinda. Vamos lá. Estaremos iniciando então o estudo de Lucas. Pega a sua apostila em mãos, página de número 17. Pega a sua Bíblia, abra já no Evangelho de Lucas, que a gente vai ler bastante texto hoje, tá? Pega a sua Bíblia aí, já deixa ela aí certinho com você, tá bom? E vamos lá, juntos, estudarmos a Palavra de Deus. Eu gostaria de começar a matéria, o curso hoje, lendo junto com vocês o capítulo 1, versículo 1, 2, 3 e 4 de Lucas, tá? Vamos ler o capítulo 1, versículo 1 ao 4 de Lucas, tá bom? Vamos iniciar lendo a introdução do livro, né? A abertura do livro, onde Lucas vai falar algumas coisas já interessantes na abertura do seu livro. Abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 1, que diz: Tendo muito empreendido uma narração dos fatos que entre nós se cumpriram, né? Que entre nós se cumpriram, pareceu-me também conveniente, de novo, né? Deixa eu tirar o toque aqui, irmão, do celular. Tô com um problema aqui. Uma pausinha rapidinho, tá? Eu tirei o toque que estava tocando aqui, só para não atrapalhar a gente, tá bom? Capítulo 1. Tendo muito empreendido uma narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministro da palavra, pareceu-me também conveniente escrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que tenhas plena certeza das coisas em que fosses ensinado. Acho que é interessante nós iniciarmos já o Evangelho, a leitura do Evangelho, comentando esses 4 versículos e mostrando a diferença que existe em Lucas em relação aos 2 demais evangelhos, que seria o Evangelho de Mateus e de Marcos, né? Mateus e Marcos. Irmãos, me dá um minutinho só. Eu vou pedir para minha esposa só acender a luz aqui para mim, essa outra luz aqui, e a gente já retorna, tá bom? Amor, faz favor para mim. Tá. Vou pedir para minha esposa acender uma outra luz aqui, que eu deixei só uma lâmpada acesa e eu estou percebendo que o vídeo está um pouco escuro, né? Vou pedir para ela acender uma luz aqui para mim rapidinho, tá bom? Para ver se ilumina um pouquinho mais. Pode vir. Só um minutinho só. Aí, obrigado, amor. Desculpa, tá? Irmãos, desculpa aí ter dado essa pausinha. É porque agora melhorou um pouquinho aqui. Estava um pouco escuro, percebi que estava um pouco escuro. Eu esqueci de acender uma das lâmpadas. Aí o vídeo fica um pouquinho melhor, tá bom? Tudo bem aí? O sinal tá bom, o vídeo tá bom. Ontem nós tivemos problemas com a internet ali no Jardim Rosa. Eu gostaria de ver se está tudo ok aí, para que a gente possa continuar. Dá um feedback para mim aí, quem estiver online, por favor. Só para a gente ter certeza se está tudo certinho aí. Para a gente não continuar com a live caindo e tendo problema. Por favor, alguém pode me dar aí um feedback? A gente volta aí fazendo a interpretação do capítulo 1 de Lucas. Certinho? Obrigado, Gi. Obrigado. Deus abençoe então. Então vamos lá. Lucas está dizendo, tendo muito empreendido a narração dos fatos
que entre nós se cumpriram. Vejam bem o que Lucas está dizendo. O próprio Lucas está dizendo, ele começa o seu evangelho de uma maneira totalmente diferente dos demais. Lucas é um evangelho sinótico, ele faz parte da coleção dos 3 evangelhos sinóticos, que tem o objetivo de descrever as narrativas sobre Jesus no ponto de vista de cada um, da maneira como eles veem. Tendo muito empreendido, ele, no caso Lucas, tendo eu muito empreendido uma narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Se cumpriram a respeito de quem? De Jesus. Que se cumpriram a respeito de Jesus. Segundo nos transmitiram. Veja bem, segundo nos transmitiram. Isso quer dizer que Lucas não foi testemunha ocular dos fatos que ele está narrando. Lucas, ele teve acesso a pessoas que transmitiram a ele esses conhecimentos. Segundo nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares, ou seja, Lucas teve acesso a narrativas, a informações de pessoas que foram testemunhas oculares dos fatos que ele está narrando. Pareceu-me também conveniente, Pareceu-me também conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo já informado-me minuciosamente de tudo desde o princípio. Para quem Lucas escreve? Para Teófilo. O Evangelho de Lucas, especificamente, é escrito para Teófilo. Obviamente que a gente entende que não ficou só na mão de Teófilo. Depois a gente vai falar quem é Teófilo, provavelmente que essa pessoa seja tal. Estamos só introduzindo. Pareceu-me também conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me informado minuciosamente de tudo desde o princípio. De tudo desde o princípio. Não de agora, mas desde o princípio. Para que tenhas plena certeza, olha só, para que você tenha plena certeza das coisas em que fostes ensinado. Veja bem, para que você, Teófilo, tenha certeza das coisas em que fostes ensinado. Então, só esses 4 versículos de Lucas já nos mostra que Lucas é um evangelho muito diferente de Mateus e de Marcos. Ele vai ser totalmente diferente de João, porque Lucas é um evangelho sinótico. É um evangelho também escrito com o objetivo de descrever as narrativas a respeito de Jesus Cristo, certo? Agora, vamos lá para a apostila, na página 17. Na introdução, você tem lá o Evangelho de Lucas e você vai ter aí um esboço, Um esboço do Evangelho de Lucas. Vamos lá para a página 18, direto para a parte introdutória, a introdução. Página de número 18. Quem puder colocar lá o link nos grupos lá, coloca para mim, por favor. Eu esqueci de pedir para vocês. Se já colocaram, muito grato. Introdução. O Evangelho de Lucas foi escrito por um mestre na arte de contar histórias. Algumas de suas histórias têm uma beleza de encanto fora do comum. Exemplo disso são o anúncio do nascimento de Jesus, capítulo 1, versículo 26 a 38. E o encontro do Senhor ressuscitado com 2 dos seus seguidores no caminho de Emaús, capítulo 24, versículo 13 a 35. Que são 2 das mais lindas histórias que foram contadas. Lucas escreve como um historiador e estabelece sua narrativa nos moldes da história contemporânea. Nos moldes da história contemporânea. Ou seja, Lucas é um narrador, é um historiador, e ele vai nos trazer com muita destreza, com muita capacidade, a narrativa a respeito de Jesus Cristo. Mas o evangelho dele não inicia especificamente falando de Jesus Cristo. Ele começa falando sobre o que ele está escrevendo, para quem ele está escrevendo, como ele está escrevendo, o conteúdo que ele está escrevendo e o porquê, ele escreve esse evangelho, o objetivo específico, para que tenhas plena certeza das coisas que fosse ensinado. Se tem uma coisa
que todo crente tem que ter certeza é plena certeza das coisas em que foram ensinados. Todo crente tem que ter certeza das coisas em que foram ensinados. Lucas vai nos dar essa lição, tá bom? Tenha certeza daquilo que você aprendeu. Tenha certeza daquilo que você ouviu. Tenha compreensão máxima, plena, daquilo que você de fato ouviu, tá bom? Faça isso. Conteúdo. Antes de iniciarmos a leitura do conteúdo, é bom que vocês voltem lá atrás, lá na página de número 8, na página de número 8, antes de iniciarmos o comentário dos evangelhos propriamente dito, você tem uma tabelinha lá, uma tabelinha que vai dizer que 41% do que está em Lucas está nos outros evangelhos. Só que 59% do que está em Lucas não está nos outros evangelhos. Olha só, 59% do conteúdo que está em Lucas não está nos demais evangelhos. Só por isso vale a pena estudar Lucas. Só por isso vale a pena estudar Lucas, né? Por exemplo, o anúncio do nascimento de João Batista não está nos outros evangelhos. A vida de João aqui vai ser descrita por Lucas, citando a mãe dele, o pai dele, o nascimento dele, né? Algumas coisas relacionadas a João Batista, o encontro de Maria com Isabel, que foi mãe de João Batista, são coisas que não estão nos outros evangelhos. Então, só por isso, vale a pena a gente estudar com mais exatidão, com mais minúcias, né? Esse evangelho de Lucas, que é uma pepita de ouro entre os livros do Novo Testamento, tá bom? Vamos lá. Conteúdo. Um evangelho como este de Lucas foi escrito para fortalecer a fé cristã. Fortalecer a fé cristã de quem? De Teófilo. Inicialmente de Teófilo. É lógico que esse evangelho depois vai chegar na mão dos gregos, né? Vai chegar na mão dos gregos. Normalmente a tradição vai dizer que o evangelho de Lucas tenha sido escrito para os gregos. Por isso, Jesus é descrito nesse evangelho como um homem perfeito. Se em Mateus, Jesus ele é descrito como leão da tribo de Judá, como rei, em Marcos, ele é descrito como boi, como servo, sofredor e trabalhador, em Lucas, ele vai ser descrito como homem perfeito. Dentro da filosofia, dentro da cultura grega, o homem é a medida de todas as coisas, né? Então, Lucas vai descrever esse evangelho para fortalecer a fé daqueles que vão ler esse evangelho, inicialmente de Teófilo. A exemplo dos outros evangelistas, também Lucas ouviu pessoas e reuniu informações com a finalidade de proclamar a mensagem central da igreja cristã. De novo, a exemplo dos outros evangelistas, obrigado, Gi. A exemplo dos outros evangelistas, também Lucas ouviu pessoas e reuniu informações dessas pessoas com a finalidade de proclamar a mensagem central da igreja cristã. Qual é? Jesus de Nazaré é o Messias, o Salvador que Deus prometeu enviar. Certo? Então Lucas, ele não vai narrar o evangelho baseado em informações que ele tenha visualizado. Ele não é uma testemunha ocular dos fatos acontecidos a respeito de Jesus. Lucas, ele é um pesquisador, ele é um historiador, ele é alguém que vai cavar, que vai em busca de conhecimentos para acrescentar as informações que ele quer descrever para um homem a quem ele escreve, chamado Teófilo. Em geral, ao contar acontecimentos da vida pública de Jesus, tanto na Galileia como na Judéia, Lucas segue a ordem do Evangelho de Marcos. Estamos lendo na apostila, na página 18. Então, Lucas, ele vai seguir a mesma ordem de Marcos. A única diferença é que Marcos tem 16 capítulos e é um evangelho muito sucinto,
muito pequeno em relação a Lucas, correto? Mas em vez de começar por onde Marcos começa, a saber, com a pregação de João Batista, graça e paz, Claudinho, com a pregação de João Batista, este evangelho começa com o velho sacerdote Zacarias e sua esposa Isabel, os pais de João Batista. Os 2 primeiros capítulos contam as histórias paralelas do nascimento de João Batista e de Jesus. E a sessão termina com Jesus aos 12 anos de idade no templo. O trabalho de João Batista, Jesus no templo, 2:41 a 52. E o trabalho de João Batista, capítulo 3, versículo 1 a 20. Introduz a atividade pública de Jesus, que segue mais ou menos a ordem que aparece no Evangelho de Marcos. Só que o fim da atividade pública de Jesus na Galileia vem mais cedo. Acontece no capítulo 9. Graça e paz, irmã Iris. Seja bem-vinda. Como está chegando o tempo de Jesus ir para o céu, ele resolve ir para Jerusalém. Capítulo 9, versículo 51. Daí em diante, até o 19 e 27, Jesus está a caminho de Jerusalém. Você tem isso lá no 13, 22, 31, 33, capítulo 17, 11, capítulo 18, 31, 35 e 19, 1, 11. Graça e paz, irmão Elcio. Seja bem-vindo, meu primo. Deus te abençoe aí. Abimael, seja bem-vindo também. Graça e paz a vocês aí. Seja bem-vindo. Muitos dos ensinamentos de Jesus que aparecem nesse trecho são relatados apenas em Lucas. Eu gostaria de, junto com vocês, agora, lermos o capítulo 1 de Lucas, versículo 5 em diante. Capítulo 1 de Lucas, versículo 5 em diante. Nós vamos ler agora a narrativa do anúncio do nascimento de João Batista. Esse trecho aqui não faz parte dos evangelhos de Mateus e de Marcos, e também não está em João. É algo escrito somente por Lucas, nesse trecho aqui. Capítulo 1 de Lucas, versículo 5 em diante. Abra a sua Bíblia, por favor. Vamos lá. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Quem é este Zacarias e quem é esta Isabel? Estes são os pais de João Batista. Nós temos uma informação interessante aqui. João Batista, ele foi profeta, mas ele era da ordem sacerdotal. João Batista tinha sangue levita nas suas veias. Ele tinha sangue arônico, ele vem da linhagem de Arão. O seu pai é sacerdote, a sua mãe, ela era das filhas de Arão, Isabel era das filhas da linhagem de Arão. Então, João Batista, ele era profeta, mas ele vem também da linhagem sacerdotal. É um homem que tem esse contato, essa liberdade. Se de fato ele seguiu, mais para frente a Bíblia não vai dizer, se ele de fato seguiu o caminho de levita ou de sacerdote, mas ele era alguém que tinha liberdade de poder estar junto ao templo, por conta do seu sangue ser da linhagem sacerdotal. Tá bom? Vamos lá. Eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo ambos avançados em idade. Exercendo ele o sacerdote diante de Deus, na ordem do seu turno, mostra-se que havia turnos para exercer o sacerdote, agora é o momento em que ele está exercendo o seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. O incensário, ele ficava em frente à cortina que dividia o lugar
santo do lugar santíssimo. Então ele foi lá oferecer o incenso, né? Chegada a hora de oferecer o incenso, toda a multidão do povo estava fora orando. Provavelmente era o momento da oração, né? Os judeus oravam normalmente às 9 horas da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde. Neste momento, eles estão em oração. O povo está lá fora em oração. Estamos lendo Lucas 1 e agora estamos no versículo 9. Coube-lhe, por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Chegada a hora de oferecer o incenso, versículo 10, toda a multidão do povo estava fora, orando. Vendo, então, um anjo do Senhor, nesse inteirinho, né? Então, um anjo do Senhor lhe apareceu em pé, à direita do altar do incenso, lá dentro do templo. Vendo Zacarias, perturbou-se e o temor apoderou-se dele, né? O temor apoderou-se dele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas. Não temas, Zacarias. A tua oração foi ouvida. Qual oração? O anjo diz: a tua oração foi ouvida. Qual oração? O contexto está falando que a sua mulher era estéril, então ela não podia ter filho. Então qual era a oração de João Batista? Que Deus lhe concedesse um filho. Porque naquela época, todo casal que não tinha um filho era visto como amaldiçoado diante de Deus, né? Porque não tinha descendência. Se de fato não viesse um filho, morreria ali a sua linhagem com ele mesmo, né? Continuando. A tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Versículo 14. Terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, pois será grande diante do Senhor. Veja bem, aqui nós temos uma informação importante. Ele será grande diante do Senhor. Grande em que sentido? Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Alguns vão dizer que João Batista ele era nazireu. A Bíblia não diz especificamente que ele era nazireu aqui, mas algumas exigências que se tem em relação a ele, aqui parece com o voto de nazireado lá do Antigo Testamento, né? E ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Uma das características do Evangelho de Lucas é narrar essa questão do Espírito Santo presente no Evangelho. Logo no primeiro capítulo, Lucas já vai mostrar que o Espírito Santo vai estar presente na vida das pessoas descritas no seu Evangelho. Então ele será cheio do Espírito Santo, né? Desde o ventre da sua mãe. É algo descomunal, é algo que não é comum, né? E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor Deus. Converter em que sentido? Vocês lembram que ele foi um profeta, foi um pregador. Irá adiante dele no espírito e poder de Elias. Olha só, ele irá adiante dele no espírito e poder de Elias. Vocês lembram que lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 6, a Bíblia mesmo vai dizer que eu enviarei o profeta Elias antes que venha o dia do Senhor. Esse profeta Elias que Malaquias está profetizando lá no capítulo 4, versículo 6, seria João Batista, né? É um termo simbólico relacionado a João Batista, né? Mana Paula, seja bem-vinda. Irá diante dele no espírito e o poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os rebeldes à prudência dos justos, e preparar ao Senhor um povo bem disposto. Preparar um povo bem disposto para quê? Preparar um povo bem disposto para o quê? Para receber o quê? Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo. Perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Eu sou velho e minha mulher é avançada em idade, ou seja, nós já não temos mais idade para podermos ter filhos. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel,
aqui você tem aqui uma narrativa interessante, que não está escrita em outros lugares. Eu sou Gabriel. O texto já vai ser taxativo, dizendo quem era este anjo. Gabriel, na cultura judaica, é o anjo mensageiro do Senhor, né? É o anjo mensageiro do Senhor. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Assisto, pode ser no sentido de ver, ou sirvo diante de Deus. E fui enviado para falar-te e dar-te essas alegres novas, essas notícias boas. Aí é a palavra evangelho traduzida. E agora ficarás mudo, e não poderá falar até o dia em que essas coisas aconteçam, porque não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se cumprirão. O anjo, olha só que interessante aqui, o anjo, particularmente, ele independentemente tomou a atitude de estabelecer um juízo sobre João Batista, e a gente entende que a vontade desse anjo agora é a vontade de Deus, no sentido de dar a João Batista um juízo, porque ele estava duvidando da palavra do anjo. E ele teria que ficar mudo até que essa palavra se cumprisse. O povo estava esperando Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorava no templo, porque estava demorando tempo. Ele tinha ido oferecer o incenso aí era o símbolo das orações do povo, que estava sendo feito lá fora, e o povo estava esperando João Batista sair, aliás, Zacarias sair, para confirmar, né, que o sacerdote tinha levado diante de Deus as orações do povo, símbolo do incenso, né? E diz ainda, capítulo 1, versículo 21, o povo estava esperando Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorava no templo. Saindo ele, não lhes podia falar, então entenderam que tinha visto uma visão no templo. O povo percebeu que ele estava mudo, então o povo percebeu que ele tinha tido uma visão lá no templo, já Zacarias. Terminando os dias de seu ministério, voltou para a sua casa. Ou seja, dá a entender que ele ia para o templo, exercia o seu turno de ministérios ali no templo, e depois ele pegava e voltava para casa, né? Então, era um trabalho específico dele, ficava ali aquele tempo específico, né? Depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu. E por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor, nos dias em que se dignou retirar o meu opróbrio perante os homens. Olha que coisa linda, né? Que coisa linda que Isabel vai dizer. Assim se fez o Senhor, me fez o Senhor, nos dias em que se dignou, se favoreceu retirar o meu opróbrio perante os homens. Porque para ela, o fato dela não poder ter um filho, para ela era uma vergonha, era um opróbrio, né? Para Isabel. Estamos lendo Lucas, capítulo 1, agora continuaremos no versículo 26. Eu quero continuar aqui ainda, porque tem informações boas aqui, para que nós possamos continuar na apostila aí, tá bom? Vamos lá. No 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. Olha só que interessante. Você tem a narrativa da promessa do nascimento de João Batista, você tem a narrativa dos pais, Isabel e Zacarias, o fato dele ter ficado mudo e o fato dela ter recebido o milagre do Senhor de conceber um menino. E ela já está de 5 meses grávida desse menino. Agora, paralelo à descrição da concepção de João Batista, nós leremos a promessa feita também a Maria. E a narrativa que Lucas vai fazer aqui, no capítulo 1, versículo 26 em diante, também não está em Mateus, Marcos e João. Só está aqui. No 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. 6º mês, provavelmente 6º mês da gravidez de Isabel, né? A uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entretanto, o anjo, onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo.
Bendita és tu entre as mulheres. Olha só, o anjo Gabriel vai saudá-la, dizendo salve, né? Vai elogiá-la com dois adjetivos aqui. Chamou ela de agraciada, né? Agraciada, dizendo que o Senhor era com ela, e também chamou-a de bendita. Bendita és tu entre as mulheres. Um tratamento nem um pouco comum para uma mulher que está desposada, não está casada, uma mulher simples que é Maria, morando ali em Belém da Judéia, certo? Vamos lá, aliás, a cidade chamada Nazaré, que ela já estava lá na Galiléia, na cidade chamada Nazaré, certo? Pelo menos a descrição de Lucas é essa. Não vamos confrontar essa divergência agora, tá bom? Continuando. Versículo 29 do capítulo 1. Porém, ela se perturbou muito com essas palavras e considerava que saudação seria aquela. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, achastes graças diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Lá, a ordem de Gabriel é para colocar o nome do filho de Zacarias, de João. Aqui, a ordem de Gabriel para Maria é colocar o nome do menino de Jesus, né? Olha que interessante. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Todas essas promessas que o anjo faz em relação a Jesus não são promessas que vão se cumprir agora, no ministério de Jesus especificamente. São mensagens escatológicas que vão se cumprir ainda no milênio, quando Cristo estiver reinando sobre toda a terra. Disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o ente santo, ou ser santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Até Isabel, a tua prima, concebeu um filho em sua velhice, sendo este o 6º mês para aquela que era considerada estéril, pois para Deus nada é impossível. Fiquemos com essa mensagem nessa noite, pois para Deus nada é impossível, né? Deus é o Deus do impossível em relação a nós, nos favorecendo com seus milagres. Deus é o Deus do impossível. Disse então Maria, eu sou a serva do Senhor, que se cumpra em mim, segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Naqueles dias, levantou-se Maria e foi apressada às montanhas, à cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel, a sua prima. E ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criança saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Se cumpriu a promessa de Gabriel lá no capítulo 1 de Lucas, quando disse que João Batista seria cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. Aqui, tanto a mãe Isabel quanto João Batista foram cheios do Espírito Santo. Versículo 42. Exclamou ela em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres. Glória a Deus, que coisa linda! Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Que coisa linda, né? Bendita és tu entre todas as mulheres, e bendito é o fruto que está no teu ventre, né? De onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Olha essa coisa linda! Isabel está recebendo revelações de Deus e dizendo para Maria: de onde me vem me visitar a mãe do meu Senhor? Deus revelou a ela, né, neste momento, que no ventre de Maria estava o seu Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus! Ao chegar-me aos ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. O João Batista saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu
que se cumpriram as coisas que da parte do Senhor me foram ditas. Que coisa maravilhosa! Que narrativa linda, não é? Agora, você tem aí o Cântico de Maria, no capítulo 1, 46 a 56, só Lucas vai narrar isso. Você tem o Cântico de Zacarias, depois do nascimento de João Batista, capítulo 1, versículo 67 ao versículo 80, que são textos peculiares, lindos demais, que você só vai encontrar no Evangelho de Lucas. Vale a pena estudar esse Evangelho, não vai? Só essa palhinha aqui já fez a gente ficar um pouco oriçado para mergulharmos nesse Evangelho tão maravilhoso que é o Evangelho de Lucas, correto? Continuando na apostila aí. Último parágrafo da apostila. Vamos lá. Em Lucas, Jerusalém é, por assim dizer, o centro das atividades de Jesus. O Evangelho começa com o sacerdote Zacarias de serviço no templo. 5 a 22, como nós lemos. Jesus é apresentado a Deus no templo. Capítulo 2, versículo 22 a 38. Quem é que vai apresentar Jesus Cristo no templo? Capítulo 2, versículo 22 em diante. Né? Olha que coisa interessante aí. Acho que vale a pena a gente ler esse pedacinho, pelo menos do 21 ao 22. Capítulo 2, versículo 21 ao 24. Cumprindo os 8 dias para circuncidar o menino, que era o costume dos judeus, foi-lhe dado o nome de Jesus, pelo que o anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Quando se completaram os dias da purificação de Maria, né? Segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentar ao Senhor. Então, o costume de apresentar as criancinhas que nós temos hoje na igreja, ele vem dos judeus, né? Ele vem dos judeus. E não é ruim, não. É algo salutar, é algo saudável, né? Jesus também foi apresentado lá no templo. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor. E para dar a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas e 2 pombinhos. Mas é interessante que depois que Jesus foi apresentado no 8º dia, que é o momento da sua circuncisão, havia lá em Jerusalém, versículo 2, 25, havia em Jerusalém um homem, cujo nome era Simeão. Este homem era justo e temente a Deus, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Que consolação era essa que ele esperava? Que consolação era? A vinda do Messias. A vinda do Messias. E o Espírito Santo estava sobre ele, né? Outra citação aqui, né? Temos a 4ª citação do Espírito Santo estando presente sobre as pessoas. Fora-lhe revelado pelo Espírito de Deus que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Olha essa coisa linda. Ele estava aguardando a vinda do Cristo do Senhor, o Messias do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo. Quando os pais de Jesus trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo a lei, ele então o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Aleluia! Que texto maravilhoso! Pois os meus olhos já viram a tua salvação. Aquela criança para ele era a salvação dele. Jesus para ele não era só o Salvador. O próprio Cristo em pessoa era a salvação que Israel esperava. Que coisa maravilhosa! E a qual preparasse perante a face de todos os povos luz para iluminar os gentios. Olha só que interessante. Luz para iluminar os gentios. O que os gentios têm a ver nessa conversa? Este homem vai ter uma revelação de Deus dizendo: esse Cristo que está aí,
ele vai iluminar também o caminho dos gentios. Luz para iluminar os gentios e para a glória do teu povo Israel. O pai e a mãe do menino ficaram admirados das coisas que ele dissera. Simeão abençoou-os e disse: Maria, mãe do menino, esta criança é posta para a queda e elevação de muitos em Israel, para ser alvo de contradição e para que se manifestem, glória a Deus, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Aleluia! Que palavra maravilhosa é esta! Que texto lindo! E a espada traspassará também a tua própria alma. Estava ali ainda a profetisa Ana. Olha essa coisa linda. Você tem já a terceira mulher citada aqui, ó. Isabel, Maria, Ana. Este evangelho é um evangelho que vai citar muitas mulheres, muitas mulheres. É um evangelho peculiar nesse sentido, tá? Característico mesmo. Estava ali uma profetisa chamada Ana, filha de Fenuel, da tribo de Asser. Esta era avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde que se casara. Ela era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. Era uma mulher totalmente consagrada para o serviço do Senhor, pois a sua velhice já tinha chegado e agora ela está totalmente consagrada ao Senhor. Chegando na mesma hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Salvação de Israel, luz para os gentios, redenção de Jerusalém. Olha quantas palavras características relacionadas a Jesus e o seu papel como Salvador. Cumpridos todos os regulamentos da lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia. O menino, que menino? Jesus Cristo. Graça e paz, irmão Cícero. O menino crescia, e o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Que coisa maravilhosa! Cristo é o homem perfeito de Deus que cresceu em estatura, em sabedoria, em graça para com Deus e em graça para com os homens. Jesus Cristo é o Filho de Deus, humanamente falando, filho de Maria, afilhado de José, mas que cresceu, desenvolveu-se e se tornou um grande homem de Deus na terra, nas cercanias de Jerusalém e de Israel. Que texto maravilhoso é esse, né? Olha só, e todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, né? Aí agora é interessante, tendo ele 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Aqui, alguns estudiosos vão dizer que Jesus já está com a idade de assumir a sua responsabilidade como homem diante de Deus. Ele agora já tem 12 anos. E na concepção judaica, na cultura judaica, a criança, ela é determinada como adulta diante de Deus, como filho do mandamento, bar mitzvah, filho do mandamento, a partir dessa idade. Então, alguns estudiosos vão dizer que Jesus, neste momento, está agora lá em Jerusalém para fazer a leitura de um texto da lei e para que os líderes, os rabinos, estabeleçam a responsabilidade sobre as costas de Jesus como um homem responsável pelos seus atos a partir de agora, diante da lei do Senhor. Então, a partir de agora, dos 12 anos em diante, Jesus, ele é um bar mitzvah, ele é um filho do mandamento. Ele é um filho do mandamento a partir de agora. Que texto lindo, né? Que texto maravilhoso. Vamos lá para a apostila.
Aos 12 anos de idade, Jesus visita o templo. Aí você tem, no capítulo 2, versículo 41. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. Estamos lendo Lucas 2, 42 em diante. Lucas 2, 42 em diante. Tendo ele 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Ao regressarem, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam os seus pais. Era tanta gente que ia para a festa, como a festa da Páscoa era uma festa muito importante na cultura judaica, porque era a festa que foi estabelecida quando o povo foi liberto do Egito. Muita gente ia. Provavelmente, a caravana de pessoas era muito grande. Iam a pé, iam montados de jumento, de cavalgadura. E os pais de Jesus, parece que seguiram na frente, com algumas outras pessoas, né? Graças e paz, irmão Marilson. E Jesus ficou lá em Jerusalém. E os seus pais não souberam que ele tinha ficado lá. Eles pensaram que Jesus tinha vindo com outros grupos. Pensando, porém, que estivesse em sua companhia, foram caminho de um dia. Só foram perceber no caminho de um dia. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. Olha só, Jesus, com 12 anos... Agora imagine só comigo. Imagine só comigo. Você tem o seu filho, você vai para um culto. Você vai para um culto em determinado lugar, seu filho tem 12 anos, você vai com um bocado de gente, né? Com outras pessoas, outras companhias, tal, outros pais que também têm adolescentes, tal, e você deixa o seu filho com outros adolescentes, com outras pessoas que foram com você para aquele culto. E você segue em frente. E você pensa que o seu filho está perto de você. Daqui a pouco, quando você procura o seu filho, você não acha. Se você não achasse o seu filho, o que você ia dizer depois quando você encontrasse ele? Menino, você quer me matar do coração, menino? Você quer me ver descabelado, menino? Maria ia dizer. Você quer me ver descabelado, menino? Você quer me ver doida, menino? O pai ia dizer, menino, você não tem cuidado, não? Por que você não nos acompanhou? Eles deram uma bronca em Jesus. Jesus está se comportando agora como menino, como adolescente. E ele pensa que está tudo bem. Só que eles não esperam o que virá depois. Por que ele ficou lá? Era comum, naquela época, muitos rabinos, nas festas, ficarem ali perto do templo, ensinando o povo, e algumas pessoas sentavam para poder ouvir, tal. E Jesus se assentou nessa plateia de pessoas também, e começou a ouvir os doutores falando. E não só ouviu, ele começou a fazer pergunta para os doutores, e os doutores se admiraram da sabedoria de Jesus em relação às perguntas que ele fazia. Quando a mãe de Jesus e José chega, versículo 45, como não o encontrasse, voltaram a Jerusalém em busca dele. Passados 3 dias, olha só, passados 3 dias, acharam Jesus no templo. Meu Deus do céu, 3 dias! Esse menino quer dizer o quê? Quer dizer que o menino dormiu lá. O menino dormiu sem a companhia dos pais. Os pais, acho que se hoje tivesse, já tinha mandado, ligado para as delegacias para saber onde o menino estava. Já tinha propagado no Facebook, no WhatsApp, para tudo quanto é lado, para saber se alguém tinha achado o filho deles. E depois de 3 dias encontraram Jesus onde? Assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando. Se fosse seu filho, você faria o quê? Se fosse o seu filho, o que você faria? Eu gostaria de ouvir você falar. Se fosse seu filho que fizesse isso, o que você faria? É uma boa pergunta, não é? Todos que ouviram admiraram-se da sua inteligência e respostas. Quando viram, maravilharam-se, e sua mãe lhe disse: Filho,
por que fizestes assim para conosco? O texto não mostra energicamente falando, né? Maria, mas eu vejo Maria com a mão na cabeça, com o cabelo desgrenhado, toda desesperada, e disseram: menino, por que você fez isso comigo, menino? Por que você fez isso comigo, menino? Você quer matar sua mãe do coração? Imagina o desespero de Maria, né? Olha, irmã Roseli, eu imagino o desespero de Maria pensando que tinha perdido o Filho de Deus, né? Foram 5 dias ao todo, né, gente? Entre as contas, acho que dá mais ou menos isso. Mas imagina o desespero. Fosse seu filho. Tem mães que ficam descabeladas, já estava desmaiando, já estava ligando para a polícia, para os hospitais, para os ML, tá, isso aqui, para tudo. Jesus está lá simplesmente sentado no meio dos doutores, perguntando, respondendo e discutindo a lei com eles. E Maria fala: por que você fez isso conosco? Teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. eu vejo José com o olho arregalado, olhando para aquele: meu Deus do céu, que responsabilidade. Cadê o filho? Não era o filho de sangue de José, mas era o seu filho de criação. Responsabilidade grande por criar o Filho de Deus, né? E Maria, a mãe, tinha o seu sangue ali presente, mas é o Filho de Deus, né? 49. Respondeu-lhe Jesus. Simplesmente ele responde. O Elcio ia dizer: ia infartar. Verdade. Olha lá, o mestre dava um puxão de orelha. Você vê, a gente não olha para Jesus com esse olhar, não é? Qual de nós olhávamos para Jesus com esse olhar? A gente precisa olhar para Jesus com esse olhar, porque aí que está a humanidade de Jesus. É nesses aspectos, nessas coisas lindas que está a humanidade de Jesus. Se a gente não observar dessa forma, a gente não percebe o quanto foi importante Jesus ser humano para se tornar o Salvador da humanidade. Que maravilhoso é isso! Pregue esse texto agora no Dia dos Pais. Pregue aí o papel de José na vida de Jesus. Fale um pouco sobre esse assunto. Dá um puxão de orelha, não, Maurício? Já imaginou, meu Maurício? Ter que dar um puxão de orelha no Filho de Deus, no Salvador da humanidade? Que responsabilidade, não é? Respondeu-lhe ele: por que me procuráveis? Olha que resposta que o menino de 12 anos vai dar. Por que a senhora está me procurando, mãe? Vocês não sabem que me convém tratar dos negócios de meu pai? Opa! Tratar dos negócios do meu pai? Vixe, agora pesou na balança. Ué, como assim? Como assim tratar dos negócios do meu pai? É lógico que todo judeu, jovem, adolescente, muito bem zeloso, ele já estava sendo treinado na sua infância, desde os 3 anos de idade, na sinagoga, a temer a Deus, a guardar a lei, a ler a lei, a propagar a lei do Senhor. E Jesus também sabia disso. Então, todo menino, ele tinha já essa convicção, que ele tinha que tratar da lei do Senhor, da palavra do Senhor, né? Olha o Elcio, puxar a orelha com luva de algodão, é verdade. É o Filho de Deus, né, Elcio? Vamos lá. Mas eles dizem: não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Mas eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. Não compreenderam. Então desceu com eles para Nazaré, e era-lhes sujeito. Ou seja, Jesus era sujeito a eles. Jesus estava debaixo da tutela deles. Jesus era obediente, submisso a eles. Aprontou nesse momento, mas era obediente, né? Mas sua mãe, Maria, a sua mãe, guardava todas essas coisas no seu coração. E crescia Jesus, de novo, em sabedoria, crescimento intelectual, em estatura, crescimento físico perfeito, era um menino saudável, em graça para com Deus, crescimento espiritual elevadíssimo, e em graça para com os homens, crescimento social. Jesus era alguém querido por todos ao seu redor. Que texto maravilhoso, não é verdade? Não dá vontade de dizer glória a Deus e aleluia? Só por esses 2 capítulos de Lucas terem essas coisas tão maravilhosas escritas, não é verdade? Vamos concluir agora a leitura desse parágrafo e vamos dar uma pausa para um café, senão eu vou direto. E a última das 3 tentações acontece no templo. A sua viagem da Galiléia para Jerusalém
começa em 9:51. E uma vez na cidade, Jesus fica ensinando no templo. Capítulo 19, 47 e 48. O evangelho termina com os seguidores de Jesus dando louvor a Deus no templo. Glória a Deus por isso. Vamos ver aqui. São 20 e 49. 20 e 49. 9 horas em ponto a gente volta, tá bom? Vamos concluir essa primeira parte. 9 horas em ponto a gente volta para a gente não perder tempo, tá bom? Espero você no segundo tempo. Escola Teológica Bet Shalom, onde crer também é pensar. Glória a Deus por essa palavra.